Olá, seja bem-vindo ao vídeo de introdução ao software GDocs. Eu sou Klaus Wächter, da empresa Dimat Solution. Neste vídeo, vou apresentar alguns conceitos, funcionalidades e aplicações desta maravilhosa ferramenta. Dentro dos conceitos, basicamente a gente vai abordar arquitetura, interfaces, formas de acesso ao produto. Funcionalidades, como funciona a entrada de dados, previsões, projeções, construção dos relatórios e demais funcionalidades. No tópico de apresentações, vamos abordar aplicações do tipo Balance Scorecard, todo o processo de orçamentação, de planejamento, de budget, de acompanhamento, dashboards, gestão de riscos, fluxo de caixa, entre outras aplicações que estão envolvidas nessa apresentação. Mas em resumo, GDocs é uma solução de gestão. Então é uma solução realmente de planejamento, de análise e de comunicação das informações gerenciais. Espero que todos aproveitem bem dessa nossa apresentação. Vamos adiante. Nesse slide, a gente pode identificar as principais aplicações envolvidas com a ferramenta GDocs. Então, a ferramenta GDocs é caracterizada como sendo uma ferramenta de Business Intelligence e Performance Management. Essa é a característica, a classificação do Gartner desse produto. Então, a GDocs é uma ferramenta alemã, desenvolvida então pela empresa GDocs, e a Dimat comercializa esse produto no Brasil. Dentro das aplicações possíveis, a gente imagina o seguinte: esse quadro aqui do lado esquerdo é uma visão tradicional das ferramentas de Business Intelligence, onde a gente tem uma visão histórica de dados. E na parte da direita, a gente enxerga a parte de análise e gerenciamento. Esse é o grande foco da apresentação, é onde a gente tem os diferenciais do produto da GDocs. Vamos começar pela parte da esquerda. Inicialmente, o que a ferramenta tem? Toda uma funcionalidade para fazer integração de dados. O que a gente consegue fazer isso? É capturar os dados históricos da nossa organização e colocar isso para dentro da base OLAP do GDocs. O que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue fazer relatórios, fazer indicadores, cockpit, dashboards e basicamente usar como uma ferramenta de BI para tomada de decisões. Isso, a maioria das ferramentas de BI atende essas funcionalidades. Agora, o nosso diferencial basicamente é usar o GDocs para fazer análise e gerenciamento. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer mapas estratégicos para Balance Scorecard, fazer construção de cenários, gestão de risco, consolidações financeiras, previsões de vendas, processo de orçamentação, planejamento financeiro, planejamento baseado em direcionadores, análise preditiva. Então, o que a gente quer com isso? É usar não a ferramenta simplesmente para ver o histórico que a gente tem dentro da nossa organização, trabalhar nesse aspecto aqui, mas basicamente usar esses dados para fazer um planejamento futuro. Esse é o grande diferencial. Então, se você está lá dirigindo o seu carro, você está olhando pelo retrovisor, está tudo muito claro o que aconteceu. E, basicamente, o que a gente precisa ter? Uma ferramenta para projetar, para fazer uma análise futura e identificar o melhor caminho para a nossa organização. Vamos adiante, próximo slide. Qual é a solução mais difundida e utilizada para planejamento e análise gerencial? Esse é um consenso, a gente pode ver assim em muitas organizações, 99% das organizações, o Excel é a ferramenta mais utilizada na gestão. Por que isso? Porque o Excel tem uma série de facilidades para criar linha, criar colunas, botar fórmulas, fazer cálculos, conectar e puxar dados de várias fontes diferentes, fazer gráficos, copiar e colar para Word, PowerPoint. Então, isso dá uma grande flexibilidade para os gestores fazer as suas análises e seus planejamentos. Esse é um ponto inicial chave que a GDocs utilizou para desenvolver o seu produto. Então, e aí vem a missão da GDocs. Qual é a missão da GDocs? Esse é o antigo CEO da GDocs, que é o fundador da empresa,
E o que ele definiu? Que nós vamos tornar a ferramenta mais utilizada para análise de gerenciamento, que é o Excel, na ferramenta mais útil para análise de gerenciamento. Esse então é um ponto inicial importante para a gente entender o GDocs. O que é composto o GDocs? Ele é uma base de dados OLAP, que é essa base aqui, um módulo de integração, que é um ETL, que permite eu conectar essa base de dados aqui com RPs, com banco de dados, com arquivos texto, com relatórios. Todo um módulo de segurança, onde é que eu consigo restringir e dar perfil de acesso para as pessoas enxergarem as informações que estão na minha base de dados. Todo um ambiente web para fazer relatórios, para divulgar as informações. E mais um ambiente mobile, onde as pessoas conseguem acessar as informações também. Fazer todas aquelas aplicações que foram colocadas lá no início. O que mais? E existe um add-in para o Excel, para um usuário que conhece o Excel, que quer continuar trabalhando com o Excel, ele vai utilizar o Excel, mas conectado a todas essas funcionalidades que são colocadas aqui. Então a pessoa vai usar só a casca do Excel para se conectar na base do GDocs, para usar as informações com toda a restrição de seguranças e com integração de dados. Vamos adiante. Então, arquitetura da ferramenta GDocs. Então, a base do produto é esse módulo central, esse banco de dados OLAP. Esse banco de dados OLAP ele é um banco que está colocado ali lado OLAP in memory. Que é isso? Quer dizer, que é um banco de dados que roda na memória do servidor. Com isso, o que a gente tem? A gente tem um altíssimo desempenho. Quando a gente quer uma informação gerencial, a gente quer acessar os dados, é muito rápido ser acessada essa base de dados. O que mais a gente tem? A gente tem um módulo de ETL. Esse módulo de ETL permite eu conectar com o meu ERP, meu supply chain, meus bancos de dados, meus arquivos texto e puxar essas informações e colocar isso para dentro dessa base do GDocs e disponibilizar essas informações tanto para Excel como a web e como mobile. Mobile tem o meu celular, o meu tablet, eu vou poder acessar essas informações da base do GDocs. Esses módulos que estão colocados aqui na parte central, esses 3, 4, esses 5 módulos aqui, eles são o standard do produto. Adicionalmente, o que a gente tem? A gente tem um módulo de conexão SAP. Então, se você tem seu RP, SAP, quer conectar, quer puxar as informações do SAP, criar relatórios, criar dashboards, fazer planejamento, o GDocs é um produto certificado SAP para ser utilizado. O que mais tem? Existe um módulo de GPU. Isso são placas aceleradoras que são colocadas nos servidores que aumentam em 50 a 100 vezes a velocidade de processamento dessas informações. Isso é usado para empresas que têm um grande volume de dados e uma capacidade muito grande de processamento. O que mais existe? Um módulo de ODBO que permite outros produtos de BI que a empresa possua conectar diretamente na base GDocs, tanto para leitura como escrita. Todas as funcionalidades que eu tenho na web, eu também disponibilizo isso dentro do Excel. Então, na web, a gente pode ver as funcionalidades que basicamente é uma funcionalidade para disponibilizar relatórios, uma funcionalidade para gerenciar os arquivos, criar arquivos, uma funcionalidade para fazer a manutenção da minha base OLAP, o meu ETL que cria minhas bases de dados e conecta com as minhas funções, com o meu RP. O Task Management, onde é que eu faço o agendamento das tarefas, e o System Management, onde é que eu gerencio meus usuários, as permissões de acesso. Então, vamos adiante. Conceito do Excel em um ambiente centralizado seguro. Seu Excel na web e no mobile também, em apenas alguns minutos. Basicamente, eu tenho a mesma visão que eu tenho no Excel, eu posso ter uma visão igual na web, como posso ter no mobile, a minha mesma aplicação. Um usuário que conhece o Excel, um perfil de um usuário típico do GDocs, que cria relatórios, que vai fazer a manutenção dessas informações, é um usuário que conheça Excel.
Um usuário para criar essas informações, então pode ser um usuário típico do Excel. Não precisa ser um programador, um analista para utilizar o GDocs. E muito rápido ser criado isso. Então aqui a gente já vê de novo. Minha base OLAP, que é in-memory, alto desempenho, base rápida. Então as informações são muito rápidas para ser apresentadas para os usuários. Onde o ETL conecta com meu RP, meus bancos de dados, minhas informações, para dentro do cubo. Desses cubos, elas são disponibilizadas ou para o Excel, ou para o browser, ou para o mobile. E as flechas são nos dois sentidos. Isso é um ponto-chave importante. Então lá, eu tenho meus dados históricos. Eu acessei minhas informações daqui, joguei essas informações para minha base OLAP e disponibilizei para os meus usuários. Agora eu quero que um usuário faça um planejamento, que ele inpute a informação futura do que vai acontecer, que está previsto para os próximos meses. Ele digita a informação aqui, essa informação é gravada aqui dentro e também pode ser replicada para um banco de dados da organização. Fácil de iniciar, fácil de usar, fácil de expandir. Esses são alguns pontos chaves aí do produto. O GDocs é uma ferramenta muito simples de ser utilizada. Eu já comentei antes com vocês vão acompanhar na sequência dos outros vídeos que a gente disponibiliza na web, no nosso site da DMAT, onde mostra como realmente você pode criar aplicações no GDocs e disponibilizar isso para as pessoas da sua empresa acessarem. Isso é o GDocs. Esses são exemplos de aplicações de gráficos que são disponibilizados. Então existe um set muito grande de opções de gráficos que podem ser criados, tanto na web, como Excel, como no mobile. Você pode usar as planilhas da forma que tradicionalmente você usa o Excel para criar suas planilhas, você vai usar isso aqui dentro do GDocs também. Esse é um gráfico financeiro que é muito legal de ser feito, o waterfall, que ele mostra o status inicial e mês a mês como é que estão sendo feitas as variações. Então também é um gráfico disponível pronto dentro do GDocs. E mais uma série de outros gráficos que estão disponíveis prontos para ser utilizados. Alguns diferenciais do produto. Primeiro, o add-in para o Microsoft Office, Word e PowerPoint. O que é isso? Você vai ter seus gráficos, você colocou no Word ou botou no PowerPoint. E esses gráficos eles estão conectados com essa base do GDocs. O que acontece? A cada momento que se abrir o Word ou abrir o PowerPoint, você pode sincronizar as informações automaticamente com o GDocs e atualizar seu gráfico. Então você tem um gráfico lá de faturamento, de previsão de vendas nos próximos 12 meses. Você está até abril preenchido. Agora, em maio, você vai carregar o mesmo arquivo do Word ou do PowerPoint, você vai clicar lá, atualizar. Ele automaticamente vai lá na base GDocs e vai puxar os dados de maio e vai preencher os dados na coluna, no gráfico, na planilha, certinho como é que as informações foram atualizadas. Isso agiliza muito a publicação mensal ou semanal de relatórios que tem que ser apresentado para os gerentes, para os diretores. Data Driven Modeling. Isso é um wizard que permite que você gere toda a estrutura da base de dimensões de cubo, da base OLAP, conectando diretamente numa planilha Excel. Então, se você já tem sua planilha Excel, vou dar um exemplo de planilhas típicas que acontecem isso. Você tem o DRE da sua empresa dentro do Excel e quer carregar esse DRE para dentro do GDocs para fazer gráficos, relatórios, etc. Você só define as linhas e colunas, que informações tem em cada linha e coluna, e o GDocs carrega isso para dentro da base dele e já estrutura automaticamente no formato dele. Utilização do SharePoint. Se você tem um portal SharePoint na sua empresa, você quer colocar gráficos, relatórios, planilhas, informações, você usa só os links das informações do GDocs para dentro do seu SharePoint, você vai ter lá a informação atualizada no SharePoint. Splashing Wizard. Essa é uma funcionalidade muito interessante que ajuda basicamente o planejamento. Então imagina o seguinte, eu tenho o realizado dos meus últimos 12 meses de vendas, ou de despesas em energia, ou despesas em recursos humanos. Eu quero projetar os próximos 12 meses
com base nessas informações do meu histórico passado. Então, esse Splashing Wizard permite eu copiar e fazer um incremento. Então, eu quero para os próximos 12 meses, eu tenho um incremento de 2, 3, 6% em vendas ou redução de custos, etc. Então, essa é uma funcionalidade importante para a ferramenta. Na sequência, entrada manual de dados. Então, permite que um usuário, esse é um grande ponto-chave da ferramenta, diferente das outras ferramentas de BI. Aqui eu abro um campo na web, no mobile lá, e digo, fulano, insira aqui a sua previsão de despesas ou de contratações, de vendas, para um determinado centro de custo, para cada determinada área. Então, isso eu tenho um controle sobre essas entradas de dados. Análise preditiva. Eu consigo usar o GDocs para fazer previsões futuras, com base em dados históricos passados. Então, se eu tenho minha evolução dos meus custos numa determinada conta nos últimos 6 meses, eu quero saber se o futuro seguir a mesma tendência atual, quanto vai ser os valores dos próximos 6 meses. Então, o GDocs vai calcular isso aqui para você. Envio de relatórios via e-mail. Então você tem algum relatório que toda semana ou todo mês você quer mandar para um determinado número de pessoas esses relatórios, isso é agendado dentro da ferramenta. Você coloca lá a periodicidade, qual o relatório que é ser enviado e o GDocs automaticamente envia esses relatórios para os usuários. Utilização do GDocs nas planilhas do Google Apps. Você consegue criar aplicações GDocs com as planilhas do Google acessando a base de dados da sua empresa. Então, quem está fora, acessando uma planilha do Google, consegue visualizar relatórios e gráficos na planilha do Google. Vamos adiante. Onde GDocs é usado nas organizações? Isso são dados de uma pesquisa feita pela GDocs em seus clientes, onde mostra determinadas áreas e qual é o percentual dessas empresas que usam em cada uma dessas áreas. Na parte de administração e gestão, então é 13%, 12%, financeiro, controladoria 27%, RH 6%, TI 9%, marketing 7,5%, produção 7%, suprimento 5%, vendas 14%. Então, o que a gente quer dizer? Que o GDocs é usado em grande parte das organizações, em grandes áreas, em diversas áreas da organização, não existe uma área específica. Porém, na área administrativa, financeira e controladoria, o produto é muito forte. Ele ajuda muito as pessoas, basicamente da área de financeiro, controladoria, que nas aplicações depois a gente vai mostrar onde é que isso está enquadrado, como as pessoas podem tirar proveito dessas aplicações aqui. Vamos adiante. Então, DMAT Solution, eu comentei no início, a gente é revenda, é distribuidor do produto GDocs no Brasil. Todo o software é feito em português Brasil. A DMAT é responsável por toda a tradução do software e todo o suporte e implantação do produto nos clientes aqui no Brasil. Exemplos de aplicações. Então, aqui a gente pode ver um exemplo típico, uma aplicação de Balance Scorecard, onde eu basicamente vou ter meu mapa estratégico, meus objetivos, meus indicadores. A partir daí eu tenho desdobramento desses indicadores, tenho minhas metas. A atualização desses dados, eles podem conectar direto do ERP e ser colocados dentro da ferramenta, ou cada usuário responsável atualiza manualmente as suas informações, e é feito o controle com o envio de alertas para as pessoas de conforme está o adiamento. O cadastro de planos de ação também está vinculado com isso, e etc. Aplicação básica. Gestão de orçamento, budget, isso é uma solução típica, tradicional do GDocs, onde eu consigo ter um acompanhamento das fases em que cada usuário está fazendo a atualização do seu orçamento. Então eu posso ter o meu orçamento lá de vendas, meu orçamento de despesas, meu plano de investimentos, meu orçamento de recursos humanos, meu headcount e minhas despesas. Então eu tenho para cada gestor como cada gestor desse está atualizando as suas informações. Importante dizer que a gente tem alguns vídeos específicos que falam de cada uma dessas aplicações.
Mas vamos lá, outra aplicação básica é gestão de indicadores. Você cria seu cockpit lá de indicadores, onde você tem sua meta, seu target e os seus comparativos de como é que esses indicadores estão sendo atualizados. Periodicamente as informações são carregadas para dentro da ferramenta. E com algumas funcionalidades, envio de relatórios por e-mail, que eu comentei antes, o ETL para conexão automática das informações com a base de dados da organização. Vamos adiante aqui. Gestão financeira, essa é uma aplicação também forte do produto. A gente conecta basicamente do DRE, a gente puxa todo o plano de contas, todos os centros de custo, todos os níveis da organização, e depois isso é feito um cruzamento com a estrutura organizacional da empresa, então os custos são divididos em custos fixos, custos variáveis, então eu consigo ter uma série de informações gerenciais disponibilizadas na web para todos os gestores da empresa, com nível de acesso, de restrição, diferente de uma pessoa acessar um relatório DRE que tradicionalmente é mais confuso e é mais complexo de ser analisado. Fluxo de caixa, então uma aplicação típica, então você tem lá um fluxo diário, isso pode ser variado agora diário, abertura por semana, por mês, por trimestre, as conexões dos projetado, o próprio usuário projeta no início do ano, quando faz seu orçamento, faz o seu fluxo de caixa projetado, o previsto alimentado automaticamente das informações lançadas no seu RP. Então, à medida que as previsões de despesas começam a entrar no RP, o fluxo projetado, o previsto já é atualizado. Assim que a despesa é realizada ou o pagamento é recebido, o realizado é atualizado. E aí acontece basicamente um acompanhamento online do fluxo de caixa da organização. Gestão de incidentes. Aqui é uma aplicação que você já consegue enxergar bem. Nesse canto aqui a gente está mostrando uma tela onde do GDocs eu tenho entrada de dados, então, e esses dados entrados aqui eles são lançados dentro de um cubo de incidentes. Outra aplicação similar são planos de ações. Eu tenho uma série de planos de ação, tenho um cubo de planos de ação, e aqui eu tenho uma tela onde é que a pessoa registrou seus planos de ação, com um botãozinho lá de inserir novo, de cancelar, e com combo box. Então, onde o usuário cria esses formulários todos aqui. Gestão de risco, outra aplicação típica, onde é que eu tenho lá meus processos da minha organização, eu tenho impacto, probabilidade, cada um dos riscos, tem os controles, tem a cobertura dos controles, e onde para cada processo é calculado o risco residual, a minha matriz de risco, e assim por diante. Bom, GDocs. Então, faça o download no site da GDocs. Você pode ir agora no site da GDocs, gdocs.com, e fazer o download e usar por 30 dias o software GDocs com todas as suas funcionalidades de forma gratuita na sua máquina, na sua empresa. 30 dias gratuitamente. No site da dmate.com.br, você pode fazer o download de exemplos, de folders, de documentação técnica de aplicações do produto. Só para encerrar, GDocs é simples, é Excel-like, é voltado para usuários finais, é muito tranquilo de utilizar, de começar a ter retorno do GDocs. Outro ponto importante, read-write, que eu citei bastante. O cubo que é criado na base OLAP do GDocs permite tanto fazer leitura das informações do RP, como permite que os usuários gravem informações ali dentro, fazer comentários, fazer previsões, planejamento. Aí é importante read-write. Inovação constante. O GDocs está todo ele preparado em cloud. No site da Amazon está disponível já para empresas que quiserem comprar a implantação, a instalação pronta já está disponível. Todo o ambiente mobile, aqui do lado vocês vão botar um exemplo, tanto iPhone como Android disponível nessas arquiteturas. Outra, tecnologia de GPU, é uma tecnologia hiper atualizada que permite processamento paralelo. Grandes aplicações, onde grande volume de dados, é importante ter uma ferramenta que suporte esse tipo de arquitetura. Preço-valor.
GDocs é um dos produtos que tem o mais baixo investimento e um resultado super garantido e rápido. 2 meses vocês vão estar com a ferramenta funcionando, implantado, tendo resultado na organização de vocês. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de assistir os demais vídeos sobre software GDocs. Mais informações no site da DMAT ou fazendo contato com o e-mail contato@dmat.com.br. Até mais e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.